Boa noite, nosso grupo é o grupo 3. Ficamos com implementos e máquinas para o plantio e semeadura, nosso tema. O nosso grupo é composto por Fabiane Beivos, Milena Messias, Renata Bezerra, Ebeneze Carvalho, Denise Carvalho, Jackson Rodrigues, Rafael Bonfim, e Eberson Rocha e Alexandre Silva. Bom, máquinas para semeadura, plantio e transplante, segundo a ABNT, NB número 66. As semeadoras geralmente são dosam e colocam as sementes no solo, ou seja, são somente para sementes, para plantio de sementes, na dosagem correta. Temos as semeadoras adubadoras, que dosam e colocam no solo sementes de adubo, ou seja, tanto faz o plantio da semente, a semeadura da semente, e também colocam o adubo necessário. E temos as plantadoras, que dosam e colocam no solo por partes, ou seja, essas partes geralmente são culturas que se propagam ali através de partes como mandioca, cana-de-açúcar, entre outros, como batata doce, que geralmente é colocado os tubérculos ou as partes da planta para que assim as plantadoras façam o plantio. Temos também as plantadoras adubadoras, que dosam e colocam no solo por partes, ou seja, tanto fazem o plantio das partes e também adubam. Temos também as transplantadoras, elas dosam e colocam nos solos plântulas ou mudas. Essas plântulas geralmente são pequenos brotos ou mudas que geralmente são plantadas em outros locais ou em bandejas para posteriormente fazer assim o transplante. É muito utilizado principalmente na horticultura e outras culturas menores. O cultivo mínimo ou plantio direto. Dosam e colocam no solo sementes e fertilizantes contendo dispositivos próprios para o trabalho em áreas sem preparo periódico do solo, ou seja, geralmente são máquinas próprias para o plantio, SPD, Sistema de Plantio Direto, aonde trabalham em solos mais rígidos ou em áreas maiores, que fazem esse cultivo mínimo ou plantio direto, contendo dispositivos próprios para o trabalho, ou seja, são monitorados por GPS. Na maioria dos casos, são implementos acoplados a um trator, a um maquinário. A transplantadora, temos maquinários próprios e também temos implementos, assim também como as semeadoras e semeadoras adubadoras. Bom, aqui temos as plantadoras. Aqui temos a primeira imagem superior do lado esquerdo, um implemento acoplado aí a um trator, uma máquina agrícola, fazendo o plantio aí da macaxeira, mandioca ou aipim, por partes da planta, por partes do talo. Na segunda, na parte superior direita, temos aí também um implemento agrícola acoplado a um trator, cujo está fazendo plantio aí de pedaços, de partes da cana-de-açúcar. Embaixo também temos aqui outro implemento, um implemento de plantio acoplado a uma máquina fazendo o plantio da batata. Temos as transplantadoras. As transplantadoras geralmente são feito o plantio em bandejas, em locais apropriados, culturas menores, e posteriormente, quando estão os plântulas ou as mudas já no ponto, é feito aí o transplante através desses implementos, como no caso aí, a maioria alface, cebola, cebolinha, entre outras culturas, na maioria dos casos, horticulturas ou florestas, no caso, como eucalipto, entre outras. Aí temos também outro exemplo, né? Nessa segunda imagem da parte superior do lado direito, temos aí um maquinário.
aonde temos a transplantadeira feita de máquina, não é implemento, assim como também as outras de baixo. As únicas que vão mudar serão somente a parte aí de baixo do lado esquerdo. As semeadoras geralmente são usadas para extensões maiores, áreas maiores, aonde é feita aí o cultivo, o plantio, a semeadura de sementes como culturas monoculturas, como girassol, soja, milho, entre outras, a qual não é viável nem feito fazer o transplante ou outros tipos. A primeira aí nós temos aí implemento aí mais ou menos de 9 linhas, o segundo já numa amplitude maior. Temos aí uma terceira aí no canto inferior esquerdo, provavelmente para grãos miúdos, capim e outros, né, que também é feito o sistema de semeadoras, e outra maior ali do lado direito. Aqui temos a estrutura básica praticamente de uma semeadora, que no caso em cima tem, no caso aí seria uma semeadora e adubadora. No caso, a parte de cima, caixa de fertilizante. Aqui um pouco mais embaixo temos a caixa de transmissão. Em cima nós temos embaixo nós temos o disco de distribuidor de adubo. Depois nós temos a transmissão da roda, sistema a vácuo, linha, sistema elétrico, sistema hidráulico, estrutura. Bom, basicamente essa semeadora ela vai trabalhar primeiramente abrindo o solo, o suco do solo, né, para que venha a modelagem em segundo plano. Depois, em terceiro, vem a distribuição das sementes. Em quarto lugar, vem a cobertura do solo. E em quinto lugar, vem a compactação da semente, para que assim ocorra a semeadura. Dando continuidade, eu vou falar sobre a classificação das semeadoras. Como a Vanessa falou anteriormente, as semeadoras elas têm como finalidade distribuir no solo, seja ele preparado de forma convencional ou com práticas conservacionistas, uma certa quantidade de semente com uma disposição pré-determinada. E as semeadoras elas devem atender aos diversos sistemas de produção agrícola e podem ser classificadas principalmente quanto à sua forma de distribuição das sementes, quanto à forma de acionamento e quanto ao tamanho das sementes. Quanto à distribuição de sementes, ela pode ser em linha contínua, onde tem um fluxo contínuo e as sementes são lançadas em linha sem que exista precisão em sua deposição. Nesse caso aqui, as sementes elas são lançadas juntas na linha, sem que haja um espaço entre elas, mas é necessário lembrar que o espaço entre linhas ele deve ser respeitado. E esse método aqui ele é bastante utilizado no plantio de arroz e de milho e outros. Tem também a linha de precisão, que ocorre por discos perfurados horizontais e dedos prensores, onde as sementes são dosadas preferencialmente uma a uma e a distância entre cada uma na linha de plantio é relativamente uniforme. Nesse caso aqui, as sementes elas vão ter um espaço tanto na linha quanto nas entrelinhas, sendo diferente da linha contínua, em que tem o espaço apenas na entrelinha. Na linha de precisão, tem um espaço na linha e nas entrelinhas. Esse caso aqui, essa maneira de distribuição, ela é bastante utilizada na plantação de soja, na plantação de milho, na plantação de feijão. E tem também linha em grupos,
que são quando as sementes são colocadas juntas em um número maior, que é utilizado quando requer uma maior profundidade de semeadura ou quando o poder germinativo dessas sementes é muito baixo. Então, usa-se o linha em grupos. Tem também o semeio a lanço, que pode ser via aérea ou terrestre, onde as sementes são distribuídas de forma aleatória sobre a área. Via terrestre, ele pode ser por avião, onde será acoplado um implemento nesse avião, por onde vai ser dispensado essas sementes. E o terrestre, o implemento ele vai ser acoplado no trator e vai fazer a mesma função. Esse método aqui ele é bastante utilizado no plantio de gramíneas e no plantio de forragens. Aí aqui do lado direito tem os exemplos a lanço. Aqui as sementes são lançadas nessa parte amarela aqui que está acoplada ao trator. E aqui está no avião, o avião está aqui nessa pequena parte de cima. E o implemento por onde vai sair as sementes. Do lado esquerdo, temos aqui os que são de linha contínua e de linha em grupos, linha de precisão, são esses dois maquinários aqui. Temos também a classificação das semeadoras na forma de acionamento do mecanismo de distribuição das sementes. Temos aqui, primeiro, o método manual, no qual o mecanismo ele é acionado pelo próprio operador ou pelo movimento da máquina, como, por exemplo, as catracas. Temos aqui também a tração animal, que é aquela que é tracionada por animais, sendo esse ainda muito utilizado em pequenas propriedades e também em áreas declivosas. E também tem versões para o plantio de preparo de solo convencional e também para o preparo para o plantio direto. Tem o motorizado, que são aqueles que possuem apenas os elementos dosadores acionados por motor de combustão interna independente, com deslocamento da semeadora sendo feito por meio de outra forma de acionamento. E tem os tratorizados, que são acionados e deslocados pelos tratores agrícolas, sendo que as semeadoras acionadas pelo trator são as mais utilizadas no nosso país. As semeadoras, elas também podem ser classificadas pelo mecanismo dosador de semente, que aqui temos dos em linha, a gente tem os disco perfurado horizontal, disco perfurado inclinado, disco perfurado vertical e tem os dedos prensores, que foi o que eu falei no slide anterior. Temos também o correia perfurada, cilindros canelados e os pneumáticos, que são atualmente os mais utilizados por conta da sua precisão no espaçamento entre as sementes na linha de plantio. Temos também os a lanço, que tem o canhão centrífugo, que é o que é acoplado ao trator, como eu falei. Tem também o difusor, que é do método aéreo, que eu falei para vocês, que fica na parte inferior do avião. E as semeadoras, elas também podem ser classificadas quanto ao material dosado em
semeadoras que dosam sementes, que dosam somente sementes e a serem distribuídas no solo. Tem também as semeadoras adubadoras, que dosam as sementes e o adubo a ser colocado no solo por ocasião da operação de semeio. Tem as semeadoras adubadoras calcareadoras, que além das sementes e o adubo, ela ainda coloca o calcário, que é destinado a corrigir a acidez do solo. Outro importante tópico a ser ressaltado são os fatores que afetam a semeadura. A quantidade de semente ela é considerada fundamental para o início do processo de produção de uma cultura, aliado à fertilidade do solo, à quantidade de umidade disponível e controle de ervas daninhas. E ainda existem outros fatores que determinam que são determinantes para o sucesso ou não de um cultivo, como a quantidade de sementes que são necessárias por unidade diária, que ela é variável para cada cultura e tem a variedade e densidade pretendida, e também o tamanho das sementes. A uniformidade das sementes, no caso relacionada ao tamanho, é importante para que se possa preparar os mecanismos dosadores da semeadura. E a cobertura adequada das sementes plantadas dependem da qualidade do preparo do solo para que a semeadura ocorra uniformemente, possibilitando uma perfeita cobertura. E o teor de umidade no solo por ocasião de plantio, bem como a temperatura e compactação do solo sobre as sementes, também são fatores que podem interferir no crescimento da planta. E em relação à máquina, a semeadora, no caso, a ser utilizado, é bastante importante o tipo de cobertura, porque esse dispositivo, dependendo do dispositivo de cobertura, ele pode causar até cerca de 7% de perda de semente por injúria mecânica. E o dosador de sementes, ele apresenta cerca de 3 a 4% de perda de injúria mecânica. E o que seria essa injúria mecânica? A injúria mecânica ela pode ser definida como o dano que pode ser causado por quebra ou amassamento das sementes pelos componentes da máquina e por pressão entre elas, tornando as sementes inúteis para a germinação. Aqui nas imagens tem alguns exemplos desses fatores que esses aqui foram afetados por esses fatores, por isso elas não estão no espaçamento correto, como a gente já falou. O espaço, podemos perceber que aqui o espaço entre essas duas plantas não é o mesmo espaço que entre essas duas. Então, ele tem um espaçamento incorreto, o que é uma falha de semeadura, por conta dessas injúrias mecânicas, possivelmente. Aqui também podemos perceber que teve uma falha, e também aqui podemos ver a diferença dessas 3 plantas de uma para outra. Aqui temos alguns mecanismos de distribuição de fertilizante nas semeadoras. Aqui temos a roseta, a rosca sem fim, o rotor, e aqui tem uma espécie de rosca sem fim, que são acopladas. E aqui estão as nossas referências. E obrigada.